Boa tarde. O título desse trabalho é Reconhecimento e Trabalho, o caso dos adoecidos pelo trabalho. Na introdução, optei por estar apresentando a questão de como o trabalho ainda adoece e mata, a partir da perspectiva de Lacan. E também trouxe a perspectiva de que a psicopatologia do trabalho, que é sim considerado um tipo de evolução dentro da construção sócio-histórica das relações de trabalho, foi muito útil, mas acabou tornando-se obsoleta e limitada. Nessa perspectiva, ela sai do eixo da discussão e entram outras teorias no campo da construção das relações de trabalho, dentre elas a psicodinâmica do trabalho, que é o cerne dessa discussão, que vai falar sobre a perspectiva da ambivalência do trabalho, a partir da relação de sofrimento e prazer, que vai ser embasada pelos fatores de equilíbrio. Dentro da relação do trabalho e do cotidiano, é importante frisar que a perspectiva de definição de saúde proporcionada pela OMS, na verdade, ela é utópica, levando em consideração principalmente o contexto laboral, na qual as relações são hierarquizadas e, por vezes, tóxicas, e que no Brasil nós temos essa relação à base ainda de dispositivos escravocratas ainda ativos. Dentro das relações fragilizadas de trabalho, a base do neoliberalismo faz com que hajam coletivos esfacelados, a perspectiva de cooperação seja limitada e as relações hierarquizadas sejam a normalidade. E, assim como a perspectiva de saúde é utópica, a de normalidade também o é, tanto que Deju utiliza o termo normopatologia para, de fato, apontar qual é o estado real dos trabalhadores e trabalhadoras, dentro das relações de ambivalência. O objetivo geral é compreender a dinâmica psíquica dos trabalhadores que foram afastados de seu trabalho por doença surgida ou agravada no ambiente de trabalho, levando em consideração que esses objetivos específicos são específicos da dissertação, porque esse material ele é parte da dissertação. Então, nesse eixo dos objetivos, o específico que nós estamos debatendo é identificar as formas de reconhecimento ou da falta dele em relação à saúde do trabalhador e da trabalhadora. Essa pesquisa ela é não experimental, descritiva e exploratória. Como já mencionei, é parte da dissertação da primeira autora e foi construída dentro do dispositivo do SEDEST de João Pessoa. Tivemos 14 trabalhadores e trabalhadoras envolvidas no processo. A média de idade foi entre 33 e 69 anos, sendo 9 mulheres e 5 anos. O tempo de trabalho variou de 6 a 52 anos. 11 dessas 14 pessoas já estavam afastadas e o restante estava buscando afastamento. O instrumento foi um roteiro de entrevista semi-estruturado dividido em duas partes. A primeira com sociodemográfico com os itens previamente apresentados e a segunda a entrevista em si, embasada em 6 eixos, no qual o eixo 2, aspectos do reconhecimento dentro do ambiente de trabalho, concerne no arcabouço dessa apresentação, por ser referente ao artigo. O procedimento foi entrar inicialmente em contato com o SEDEST de João Pessoa, depois que ele liberou a atuação, entrou-se em contato direto com os trabalhadores que já iam ao SEDEST, buscando algum tipo de auxílio. Apresentou-se a pesquisa, os objetivos, com a concordância apresentou-se o termo de conhecimento livre esclarecido e se fez as entrevistas, que tiveram entre 20 e 60 minutos. A análise dos dados foi feita através da análise de conteúdo proposta por Laville e Diona, através das entrevistas executadas, mesmo levando-se em consideração que a psicodinâmica trabalha numa perspectiva de encontros ad hoc, nesse momento não foi possível por conta justamente dos trabalhadores estarem adoecidos. Dentro desse eixo geral do reconhecimento, ele forma 4 categorias. E é sobre esse eixo e essas 4 categorias que nós vamos estar discutindo hoje. Optou-se por dessas 4 falar objetivamente sobre as 2 primeiras em relação ao tempo disponível. Na primeira categoria, reconhecimento no ambiente de trabalho, as 2 primeiras subcategorias são o caráter simbólico e ou material do reconhecimento, na qual, em relação ao caráter simbólico, fala sobre o reconhecimento verbal, a identificação do trabalhador e da trabalhadora enquanto alguém que é competente dentro do seu setor, enquanto alguém que traz destaque em relação à sua atividade cotidiana e que torna-se referência para o restante da empresa.
E quando se fala na perspectiva do caráter material, observa-se a relação financeira atravessar esse reconhecimento, uma perspectiva de que somente a partir de promoções, indenizações e benefícios de forma ampla é que esse trabalhador, essa trabalhadora vai de fato reconhecer que a empresa está acolhendo a sua atuação dentro do ambiente de trabalho. A literatura apresentada nessa lâmina aponta justamente a corroboração com esses pensamentos. Em relação à terceira categoria, fala-se sobre a questão da via de mão dupla do reconhecimento, pois enquanto ela precisa ser para algum dos entrevistados algo que eu me esforce para apresentar, é necessário que essa empresa demonstre que de fato percebe todo esse meu esforço e todos os sacrifícios que eu vivencio cotidianamente para me manter ativa e ainda ser uma referência dentro do ambiente de trabalho. E nós temos desde 2012 e 2005, que corrobora com as falas apresentadas dentro dessa análise do afastamento laboral. Em relação à quarta subcategoria, os trabalhadores e trabalhadoras entrevistadas apontaram que reconhecimento dentro do ambiente de trabalho é algo que não existe. Castel, Deju e Ferreira corroboram essa perspectiva, trazendo a importância da autopercepção da categoria do subproletariado que vivencia uma miséria laboral de tudo. Pessoas que não têm uma perspectiva de estabilidade no emprego, que não têm um relacionamento social positivo e que acabam vivenciando uma miséria, seja ela de comida, de água, de aluguel, de luz ou das próprias relações de trabalho. E em relação à segunda categoria, que é a importância do reconhecimento, os entrevistados dividiram-se entre se era essencial ou dispensável. Na categoria na subcategoria essencial, eles apontaram que, na verdade, esse reconhecimento seria uma espécie de combustível que os faria trabalhar de forma muito mais tranquila. E, ao mesmo tempo, Deju aponta que seria uma forma de atualizar a energia psíquica e dar motivação para executar as ações. E na perspectiva do reconhecimento ser dispensável, observou-se, na verdade, uma perspectiva de alienação por parte desses trabalhadores e trabalhadoras que organizaram-se para simplesmente apagar de seus processos cognitivos a importância do reconhecimento justamente para minimizar o seu sofrimento, pois já perceberam que o ambiente de trabalho tóxico no qual estavam ou estão inseridos simplesmente não ia fazer com que o reconhecimento fosse algo que atravessasse seus cotidianos. E Castel corrobora essa perspectiva da alienação justamente por perceber esses trabalhadores como componentes do subproletariado que sofre de ausência de tudo. Em relação às considerações finais, observou-se que esse trabalho ele ainda é uma fonte de nocividade, não pelo fenômeno em si, mas sim pelos engendramentos que são imputados pelas instituições e organizações ao cotidiano desses trabalhadores, que lhes limitam em relação à criatividade e inteligência. Além disso, Deju, Lacaze e Castel apontam que a realidade do subproletariado que beira a miséria é uma constante em nível internacional. E dessa forma, o reconhecimento foi percebido como tendo peso e sendo essencial para as relações de poder e para as relações principalmente de coletivo dentro da empresa, pois simbólico ou financeiramente o reconhecimento ainda é base para a construção adequada dos trabalhos e das relações.